Imagine por um instante o fim de tudo. Nem céu, nem terra, nem esconderijo possível. Apenas você diante de um tribunal eterno, onde o juiz conhece cada detalhe da sua vida. Forte demais, pois é justamente isso que o livro de Apocalipse descreve. O dia em que máscaras caem, desculpas desaparecem e a verdade se levanta diante do trono branco. E aqui vai uma afirmação contra-intuitiva. Esse não é apenas um dia de condenação, mas também o dia em que a santidade de Deus revela a verdadeira justiça e a grande chance de salvação. Enquanto muitos veem medo nessa cena, a Escritura revela algo surpreendente, a esperança mesmo diante do juízo. A questão é, estamos realmente preparados para esse encontro inevitável? Não adianta viver como se fosse uma lenda distante ou um mito religioso. O Apocalipse abre as cortinas da eternidade para mostrar que esse dia virá, mais real do que qualquer diploma, conta bancária ou plano de aposentadoria. E se eu te dissesse que, ao entender cada detalhe desse capítulo, você não apenas vai enxergar o peso desse tribunal, mas também vai descobrir a saída que Deus mesmo preparou? É isso que vamos explorar juntos, passo a passo, versículo por versículo. Quando a Bíblia fala sobre o fim de tudo, não descreve apenas o término da história humana, mas o desmoronar de toda a realidade visível. Imagine-se diante de um tribunal eterno, onde até o céu e a terra fogem incapazes de suportar a santidade de Deus. Nada sobra além dele e do trono branco. Não existe palco maior nem cenário mais impactante. É o instante em que o temporal se dissolve diante do eterno. Essa cena é como se alguém, após viver anos ensaiando, fosse colocado de repente no palco principal, com os holofotes acesos e apenas um espectador, o juiz eterno. Nesse momento, títulos, diplomas, fortunas e aparências não servem de escudo. O que conta é a essência. É aí que se percebe que a vida inteira foi uma preparação para esse encontro inevitável. E aqui está a reflexão prática. Quantas vezes não vivemos como se fôssemos eternos? Corremos atrás de coisas que hoje parecem indispensáveis, mas que não terão qualquer valor no tribunal eterno. É como juntar moedas de um jogo que logo será desligado. E a pergunta que fica é: estamos preparados para quando a tela apagar? Essa visão, longe de ser apenas aterradora, é libertadora. Porque se haverá o fim de tudo, o convite é para viver hoje de maneira que permaneça. E é nesse ponto que entramos na cena seguinte: a presença santa e inescapável de Deus. O autor de Hebreus é direto. Aos homens está ordenado morrerem uma só vez, vindo depois o juízo. Em outras palavras, não existe segunda temporada aqui na Terra. O encontro com Deus é inadiável e inescapável. Ele não é como aquele compromisso que se empurra para amanhã. É um dia fixo marcado no calendário eterno em que todos comparecerão. Essa presença santa não pode ser contornada. Pense em quando você já tentou fugir de uma conversa desconfortável ou evitou olhar nos olhos de alguém porque sabia que estava errado. No tribunal eterno não haverá escapatória. Céu e terra fogem, mas você permanece. O contraste é tão grande que até os elementos do universo se dissolvem. Isso muda a forma como encaramos a vida. Se o juízo é certo, talvez não seja sábio desperdiçar tempo com aquilo que não constrói. Imagine alguém que passa anos decorando diálogos de um filme que nunca vai ao ar. Não é isso que muitos fazem? Investindo energia em futilidades enquanto ignoram o que realmente importa? E é exatamente essa consciência que prepara o coração para o próximo ponto. Quando Deus chamar, até mesmo os mortos levantarão. A cena é solene. Vi também os mortos, grandes e pequenos, em pé diante do trono. Isso significa que ninguém está isento. Reis e mendigos, filósofos e agricultores, todos de pé no mesmo chão diante do mesmo trono. A ressurreição é a prova de que a morte não é a palavra final. O túmulo é só um intervalo, não o ponto final. Jesus já havia dito: todos os que estão nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Essa é uma promessa e ao mesmo tempo um alerta, porque o chamado da eternidade não faz distinção de classe social, fama ou status. O que conta não é o tamanho do caixão, mas o estado da alma. Um exemplo prático. Pense nos cemitérios. Ali, as lápides tentam diferenciar. Umas são simples, outras majestosas. Mas quando o chamado vier, todos levantarão iguais sem privilégios. A única diferença será se o nome consta no livro da vida ou não. E quando essa multidão ressurgir,
O próximo passo é ainda mais impactante. Todos juntos. Diante da cena solene do julgamento. Paulo já havia dito: todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Não há exceções. Imagine um tribunal onde ninguém falta à audiência. Não existe justificativa no atestado médico ou desculpa. Todos estarão lá. É o momento em que cada máscara cai e nada fica escondido. Diferente dos tribunais terrenos, aqui não há advogados que possam manipular provas, nem juízes parciais que possam ser comprados. O juiz é santo, perfeito e inerrante. Seu veredito é justo e ninguém poderá apelar. Essa é a diferença radical entre os julgamentos humanos e o tribunal eterno. Praticamente, isso ensina que viver de fachada não compensa. Podemos até enganar o chefe, os pais, o cônjuge, mas diante do trono branco a verdade é exposta. É como tentar trapacear em um jogo online. Pode até funcionar por um tempo, mas no fim, o sistema detecta e o banimento é inevitável. E o que acontece nesse tribunal? É aí que entramos em um detalhe crucial: a abertura dos livros. O texto diz: abriram-se livros. Isso nos lembra que a vida não passa em branco. Cada palavra, cada ação, cada escolha fica registrada. Não se trata de uma agenda de papel, mas de um registro eterno. É como se o universo tivesse um HD onde nada se apaga. Jesus alerta: até as palavras frívolas serão lembradas. Sabe aquelas conversas ditas no calor da raiva? Ou as mentirinhas contadas sem importância? Pois é, tudo isso consta no registro. No tribunal eterno não existe delete ou Ctrl+Z. É o que foi e está lá. Um exemplo prático. Já revisou o histórico do Google e ficou surpreso com o que estava lá? Imagine isso ampliado, sem filtros. Cada detalhe da vida humana diante da santidade de Deus. Isso não é para gerar desespero, mas para lembrar que tudo conta. Nada é irrelevante. E no meio desses livros, há um em especial que muda todo o rumo da história. O livro da vida. Entre os registros, existe um livro singular, o livro da vida. Diferente dos demais, ele não lista obras, mas nomes. É o registro daqueles que receberam a salvação em Cristo. Ter o nome ali não é mérito humano, é graça divina. É como ter acesso vitalício ao maior reino já existente. Esse livro nos lembra que a eternidade não é decidida no improviso do último segundo. É resultado da escolha de reconhecer Jesus como Salvador. Não basta fazer boa média nas obras. O que importa é estar inscrito no livro certo, porque de nada adianta estar em vários cadastros humanos se não constar no registro celestial. Um paralelo simples. Pense em uma viagem internacional. Não importa quantos cartões de crédito você tem. Sem passaporte válido, não embarca. Assim é o livro da vida. Ele é o passaporte carimbado com o sangue do Cordeiro. Mas esse registro não exclui a responsabilidade individual. Por isso, no próximo passo revela algo ainda mais sério. O julgamento de cada pessoa, um por um. O texto é claro. Foram julgados, um por um. Não existe julgamento em grupo nem herdado. Cada pessoa presta contas do que fez. É como se o Criador dissesse: agora é você e eu. Essa é a realidade do tribunal eterno. Esse detalhe corta qualquer desculpa. Não adianta culpar o ambiente, os pais ou a sociedade. Cada um responde pelo que fez. É como em uma prova. Você pode até colar de alguém, mas no boletim sai apenas a sua nota. No tribunal de Cristo, a correção é individual. Isso nos chama para a responsabilidade. No cotidiano é fácil se esconder na multidão, mas diante do trono branco não haverá anonimato, nem comparações do tipo: eu fui melhor que fulano. O julgamento é absoluto. E quando todos tiverem sido julgados, algo incrível acontece, até mesmo a morte e o inferno, que por séculos pareceram invencíveis, caem derrotados. A morte, esse inimigo que por séculos arrancou lágrimas, será finalmente vencida. O texto diz: a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Isso mostra que o fim de tudo inclui até o fim da própria morte. O último inimigo cai, e com ele o terror do fim. Pense em quantas culturas fizeram pactos com a morte, tentando entendê-la ou até romantizá-la. Mas aqui, ela aparece não como senhora, mas como prisioneira derrotada. A santidade de Deus é tão superior que até aquilo que parecia invencível se curva. Isso nos dá uma perspectiva prática. Se a morte já tem data para ser destruída, por que temê-la como se fosse eterna?
A pessoa que entende isso encara a vida com outra coragem. Não é imprudência, é confiança. É viver sabendo que a vitória já foi decretada. Mas essa vitória não elimina a seriedade do que vem em seguida. A segunda morte. O lago de fogo é chamado de segunda morte. Se a primeira morte separa o corpo da alma, a segunda separa o homem de Deus para sempre. É a perda definitiva da salvação. Não existe segunda chance e não há retorno. É como se a eternidade confirmasse a escolha feita em vida. O texto de Apocalipse 21:8 é direto. Os covardes, os incrédulos, os abomináveis, todos terão sua parte nesse lago. Isso mostra que não se trata apenas de grandes criminosos, mas de qualquer um que rejeitou a santidade de Deus e escolheu viver longe dele. Um exemplo simples. Pense em alguém que recusa constantemente um convite para um banquete. O dia chega, a porta se fecha e não há mais como entrar. A segunda morte é isso, consequência da recusa repetida. Mas diante desse cenário pesado, existe também uma nota de esperança. Porque a Bíblia não termina no lago de fogo, mas no amor que abre o caminho da vida eterna. O último versículo de Apocalipse 20 é decisivo. Se alguém não foi achado no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. É duro, mas é justo. O tribunal eterno não julga com base em achismos, mas em registros. Porém, em meio ao peso do juízo, João 3,16 soa como melodia de esperança. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. O mesmo Deus que julga é o Deus que oferece salvação. Ele não deseja condenar, mas salvar. Esse contraste é poderoso. O veredito final mostra que ninguém precisa terminar na segunda morte. Existe um caminho vivo, aberto, gratuito, crer no Filho. A vida eterna não é fantasia, é promessa. E é nesse ponto que o leitor é desafiado. Diante do fim de tudo, qual será o seu destino no tribunal eterno? O livro da vida está aberto, e a escolha já está em suas mãos. Chegamos ao ponto crucial. Você não pode ouvir tudo isso e sair igual. O fim de tudo é certo, e o tribunal eterno não é mito, é realidade. Então, o que você vai fazer com esse conhecimento? Vai continuar vivendo como se tivesse todo o tempo do mundo? Ou vai decidir hoje andar em santidade e buscar a verdadeira salvação? Pare e pense. Se a vida acabasse agora, seu nome estaria no livro da vida? Essa é a pergunta mais importante que alguém pode se fazer. Não é sobre religião, tradição ou aparência, mas sobre escolha. O dia chegará e ninguém poderá alegar ignorância. Agora quero te provocar. O que na sua rotina precisa mudar? Quais atitudes precisam ser abandonadas? E quais novas práticas precisam nascer em você? Como perdoar, viver com propósito, investir tempo em oração, cultivar relacionamentos saudáveis. Essa é a sua chance de se alinhar com a eternidade. Se essa mensagem mexeu com você, não deixe passar. Se inscreva no canal, ative as notificações e continue aprendendo comigo a cada novo estudo. Porque aqui nós vamos fundo. E juntos vamos nos preparar não apenas para viver bem agora, mas para estar prontos no dia do julgamento de Deus.